hoje o que você vai ouvir aqui precisa gerar comprometimento. Se você não tiver interesse de se comprometer com essa palavra, ainda dá tempo de ir para casa e pegar o Fantástico. Mas se você ficar aqui, eu profetizo que você vai ser fantasticamente abençoado. Aleluia! Porque o Senhor vai te pegar de jeito. O Senhor, Ele vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. E eu quero que você abra a palavra do Senhor em Hebreus, o capítulo 5. Hebreus, o capítulo 5, nós iremos ler a partir do versículo 11. Hebreus, o capítulo 5, a partir do versículo 11. Diz assim: quanto a isso, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, e ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devieis estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Senhor, eu te contemplo. Minha alma anseia por ti. Nos guarda escondido no teu esconderijo, Senhor. Sob as tuas asas nós podemos descansar. Levanta o caído, dá força àquele que perdeu o vigor. Renova as nossas forças nessa noite. Libera sobre nós uma porção nova do céu. Fala conosco, Senhor. Nós estamos ansiosos por ouvir a tua palavra, e nós abraçamos essa semente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse último versículo que nós acabamos de ler diz: pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Exercício da fé. Quem faz academia aí vai me entender. Você, quando entra, faz a tua inscrição na academia, lá o personal te dá um treino, porque você está começando o processo. Você ainda não tem estrutura muscular para levantar grandes pesos, e você vai se apropriando, você vai treinando, e com o tempo, pelo exercício constante, você vai tendo capacidade de levantar um peso cada dia maior. Não dá para chegar e já querer colocar 30, 40 quilos, porque você vai sofrer. Você não tem tônus muscular para isso. A mesma coisa acontece na fé. Tudo que está acontecendo em nossas vidas, como tribulações, lutas, perseguições, tem nos feito mais completos. Tudo isso que está acontecendo é para que você tenha força e vigor sobre aquilo que virá. No começo a carga é menor, mas conforme você vai entrando no rio de Deus, conforme você vai entendendo mais sobre a sua identidade em Cristo, a carga aumenta, o peso aumenta, mas esse peso se transforma em peso de glória, porque nós não carregamos mais o peso do passado, não existe mais condenação sobre nós, nós vivemos o tempo da justiça de Deus, aleluia. Então, meus irmãos, não reclame porque a carga aumentou,
É necessário que isso aconteça. Pelo exercício constante da fé, nos tornamos capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Sabedoria de Deus que está vindo sobre nós através das dificuldades. A nossa fé que está ficando cada vez mais robusta pelaquilo que temos visto e ouvido de Deus. O Senhor está fazendo com que o seu povo tenha uma casca dura. Não é qualquer coisa que nos tira do propósito. Não é qualquer cisco que faz você parar. Porque é necessário um crescimento, um amadurecimento. Nós temos uma ideia errada sobre exortação. Exortação é diferente de admoestação. Admoestação é corrigir, é confrontar. A exortação é estimular, é animar, é encorajar, é ativar. E hoje o meu papel é te exortar, é ativar você no teu espírito. Porque talvez aqui fora você esteja se sentindo fraco, mas aqui fora só pode mudar quando aqui dentro tiver o nutriente correto, ou seja, o pão da vida estando em você, você se alimentando daquilo que é celestial. O que você tem comido nesses dias? É necessário uma igreja que entenda o tempo da admoestação e da exortação. Porque o pastor só prega sobre mim. Glória a Deus, você está sendo estruturado. Esses dias uma pessoa me disse: pastor, o irmão lá da igreja disse que não vai mais vir na igreja, que toda vez que você prega é para ele. É como se eu estivesse em casa pensando: olha, hoje eu vou preparar o sermão e essa pessoa é o foco da mensagem. Não, o foco é Cristo. E se Deus está falando contigo, querido, é para que você endireite a sua vida, que você possa fluir em um nível além, que você possa receber essa carga, esse peso de glória, para que você possa caminhar e entender os processos de Deus. Esse texto, o autor aos Hebreus, ele está reprovando a imaturidade espiritual daquele povo. E por que havia essa reprovação do autor aos Hebreus? Porque esse povo eram judeus cristãos, convertidos já há muito tempo, mas estavam desleixados quanto à fé, estavam descuidados quanto à permanência de estar na casa do Senhor, recebendo a palavra de Deus. Eles eram preguiçosos, por isso que o texto diz, indolentes na fé. Uma pessoa preguiçosa não interage com o que está acontecendo. É o mesmo que você vir à igreja, ouvir a palavra, e aquilo só fazer sentido para você naquele momento. Tudo que o Senhor está liberando sobre o seu povo, é para que você tenha músculo espiritual, para aquilo que está à sua frente, querido. E o texto diz, que esse povo, já deveriam ser mestres pelo tempo de conversão, mas ainda não tinham fruto. Você conhece uma árvore pelo fruto. O problema é que nós estamos olhando para o que está acontecendo aqui fora, estamos deixando de frutificar aqui dentro. Pessoas que já têm o tempo de frutificar, porém não está gerando nada. Tem folhas verdes, mas não tem fruto. Muitos já perderam as suas folhas. O que o Senhor quer nessa noite é ativar você, para que você olhe para dentro de si, não para o seu irmão, mas perceba qual o nível que você está vivendo. Será que você está frutificando para Deus? Será que tem fruto na sua vida? Será que as pessoas estão comendo daquilo que você tem transmitido? Ou você continua parado no mesmo lugar? Esse povo aqui estava precisando de novo voltar a aprender os rudimentos elementares da fé, as verdades básicas. É como alguém que não sai da fase de alfabetização.
sempre na tabuada, porque não interagiu com o aprendizado. E se você não quiser aprender, ninguém vai te forçar a aprender, porque quando eu quero aprender, eu aprendo, quando eu quero mergulhar, ou seja, isso é uma decisão. Nós estamos esperando com que o rio invada as nossas vidas, enquanto o Senhor está esperando com que nós entremos no seu rio. Porque a transformação se dá quando eu compreendo o meu estado. Quando o anjo chamou Ezequiel, Ezequiel entendeu o ambiente em qual ele estava e foi entrando, assumindo medidas novas. E quando ele voltou, tudo estava restaurado. O que Deus quer fazer conosco nessa noite é te chamar para o rio. Saia do lugar que está limitando a sua visão e comece a entrar no rio de Deus. Porque quando você voltar, vai estar tudo restaurado. Terá pescadores à margem do rio. Terá árvores frutificando. Esses cristãos estavam precisando reaprender. Eles haviam regredido, por quê? Porque não praticaram o que aprenderam. Eu vou repetir: quando você não pratica o que você aprende, você regride, você volta atrás, e precisa aprender novamente. Por isso que nunca sai do mesmo estado, por isso que não tem crescimento espiritual. A palavra do Senhor diz que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre areia. Vieram os ventos e as tempestades e a destruíram. Onde está a tua casa? Pelaquilo que você tem ouvido e praticado, eu posso te dizer onde está. Se tudo que você tem recebido de Deus, todas as palavras, todo o ensino tem se tornado em ações, então a sua casa está sobre a rocha, e essa rocha é Cristo, e pode vir o que vier, ela não vai cair. Aleluia. Então, queridos, nós não podemos ser insensatos. Não leve a sua casa para um banco de areia. Abrace esse momento que nós temos agora de falarmos do amor de Cristo. Esse momento é muito especial, que vai chegar um tempo onde nós teremos que nos esconder para pregarmos o Evangelho. Hoje essa igreja deveria estar lotada, pessoas ansiando por mais de Deus, mas nós estamos nos transformando em crentes convenientes. Quando é conveniente eu vou para a igreja, quando não é, eu busco as minhas coisas. Esquecemos o texto onde diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é voltar ao leite. E quem é mantido com o leite é criança, porque conforme nós vamos crescendo, é necessário mudar a alimentação. É necessário comermos um alimento sólido. É isso que vai sustentar a nova fase da nossa vida. Se a carga aumenta, se o peso aumenta, eu preciso comer coisas que vão me sustentar. Nós estamos vivendo os últimos dias, amém? E se nós estamos vivendo os últimos dias, significa que a chapa está esquentando, e eu preciso estar cada dia mais mergulhado no Senhor, e comendo algo extraordinário, algo que vem direto do céu, que o mundo não conhece. Existe uma dieta para os crentes, não faz parte mais daquilo que é do mundo. Não é o que o mundo te dá, é o que o Senhor tem para você. A criança, ela passa por um momento de amamentação. Nesse momento de amamentação, ali, ela está recebendo anticorpos, nutrientes específicos para aquela fase da vida dela. Mas quando chega por volta de 5, 6 meses, o que o médico diz? Agora é preciso introduzir alimentos mais sólidos. Porque até ali, o leite materno era essencial, mas agora é necessário desenvolver a deglutição, a digestão. Nutrientes que o leite não tem, agora precisa ser contabilizado dentro daquela criança, para que ela possa ter um crescimento saudável.
O problema é que nós queremos ficar muito no tempo do leite. Mas o pior é quando nós crescemos por fora, mas por dentro ainda continuamos crianças. O tempo cronológico não determina o teu nível de maturidade. Tem pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja e ainda continuam crianças, porque ainda continuam no leite. Qualquer coisa tira a pessoa do propósito. É aquele que fica toda hora reclamando, aquele crente que fica precisa de um chocalho. O teu nível de amadurecimento vai lhe trazer uma dieta diferente. Adultos maduros e espirituais precisam de alimento sólido. E está vindo um maná que desce, que vem do céu, que desce do céu. Você recebe esse maná que está descendo do céu, alimento sólido, que faz com que você tenha força para permanecer. Irmãos, não dá para ficarmos sempre na fase do leite. O leite é para aqueles que aceitaram a Jesus recentemente, se batizaram há pouco tempo, e nós temos que ter paciência com esses. Mas como na carta aos Hebreus, o autor está dizendo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam do leite. Imagine comigo, se você chegasse no shopping e visse um marmanjão sentado num carrinho de bebê, um marmanjão de 18 anos, tomando uma mamadeira e com um danoninho na mão. Não é estranho? Não faz sentido. Esse cara já tinha que estar começando a pensar em ter uma família. Porque as coisas, a sua idade cronológica não está ajustada com aquilo que ele está fazendo. Ou seja, as atitudes revelam quem você é. Existem pessoas que estão em retardo espiritual. Aqui por fora transparece algo, mas por dentro ainda estão na fase do leite. E o Senhor nessa noite está tirando uma madeira de muitos e danoninho, amém? Você quer isso? Aleluia! É bom a fase do leite, mas queridos, isso não cabe mais para quem já provou de outro nível com Deus. Não dá para voltar mais atrás. Esse povo já tinha provado muito de Deus e estava voltando atrás, porque um adulto que só toma leite uma hora vai ficar anêmico, não vai conseguir prevalecer em vida, porque ele não recebe os nutrientes necessários. Essa síndrome de Peter Pan que tem entrado em nossa geração, essa síndrome faz com que a pessoa não cresça e nunca saia da terra do nunca. Quem conhece o Peter Pan? Aquele desenho? Ele nunca cresce. Tem pessoas que estão vivendo dentro dessa realidade, vivendo essa síndrome de Peter Pan. E hoje o Senhor está trazendo luz dentro da sua mente e te arrancando desse lugar, para que você possa entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você precisa amadurecer, você precisa fazer sombra. A tua árvore não é só para abastecer a sua casa, é para fazer sombra sobre as outras pessoas. Aleluia! Pessoas estarão entrando embaixo da tua sombra, comendo daquilo que tem, que você está produzindo, queridos. Filipenses, o capítulo 3, versículo 13 diz, Paulo dizendo, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquilo que está à minha frente, eu prossigo para o alvo. Perceba algo, ele está dizendo, ainda não alcancei a plenitude em Cristo. Eu estou falando de um homem que escreveu metade do Novo Testamento.
eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço. Uma pessoa madura não faz 2, 3, 4 coisas, uma coisa de cada vez. Uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquilo que está à minha frente. Decisão. Se você ainda estiver namorando com o passado, você perdeu o foco, porque sempre você vai estar se dirigindo para ele. Você come e você vive daquilo que você está vendo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Você precisa esquecer das coisas que para trás ficam, abandonar o passado, cortar as pontes do passado, tudo aquilo que te faz lembrar de quem você era antes de Cristo, porque muitas vezes nós estamos sempre visitando, arrancando pregos de madeiras velhas, nós estamos arrastando muitas vezes alguém que já está morto, ou seja, o Senhor não te chamou para arrastar defunto. Enquanto você está direcionando para o passado, você não pode contemplar o futuro. Tem pessoas que estão perdendo o alvo porque estão presos no passado. Eu só posso prosseguir para o alvo se o meu passado não assombrar mais o meu presente. E Paulo está dizendo: eu decidi, eu esqueço. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, ele lava a nossa consciência, porque nós somos uma nova criatura. E se eu sou uma nova criatura, aquilo que está lá atrás não tem mais poder de caminhar comigo. Não existe mais condenação sobre mim, sobre você. Você está livre para caminhar para aquilo que está à sua frente. E o que está à sua frente é o teu alvo, Cristo Jesus, porque Cristo em vós é a esperança da glória. É o nosso alvo. Abandono e perseverança são decisões. Quando Jesus escreve à igreja de Éfeso, ele diz: eu conheço as tuas obras, mas porém eu tenho algo contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, o abandono ele é consciente, é uma decisão, assim como a perseverança. Quando você não desiste, você está tomando uma decisão em Deus. Jeremias, capítulo 2, o versículo 13, diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e tentaram cavar para si poços rachados, que não conseguem reter água. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte da água viva. Essa é a mesma fonte. Quando lá em João capítulo 4, Jesus está falando com a mulher samaritana. E ele diz: se tu soubesse quem te pede água, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Essa mesma fonte. Ei, querido, o Senhor está falando dentro de você agora. Preste bem atenção. Poço é construído por homens. Diz respeito sobre o que nós fazemos. E se nós estamos construindo, é nós que precisamos manter. Deus não tem aliança com aquilo que começa no homem. Mas ele diz: eles abandonaram a fonte. Fonte não é homem que cria. Homem não coloca o dedo na fonte. O homem vive do que a fonte produz. Se você precisa de alguém para te convidar para vir ainda na igreja, você está precisando de leite ainda. E o Senhor está dizendo nessa noite: você precisa sair desse nível. Deus não é o gênio da lâmpada que você esfrega e ele sai e diz: você tem 3 desejos. Ele é Deus, ele é santo. Nós precisamos oferecer. O culto não é para você pedir, o culto é para você oferecer. O culto é entrega.
O culto é você vem dedicando tudo aquilo que você recebeu do Senhor. Quando você vem dizimar e ofertar, o que você está fazendo? Você está entregando a semente que Deus já colocou no seu bolso. Você tem, por isso que você dá. Quando Deus ele colocou o homem no jardim, o jardim já estava pronto. Ele só tinha que usufruir daquilo que Deus fez. É isso que Deus está nos chamando para viver. Usufrua da vontade de Deus. Deus está desfazendo ilusões. Deus está nos trazendo para a realidade. A igreja não vive na fantasia. A igreja vive a realidade do céu. Glória a Deus, queridos. Aleluia por isso. Deus está limpando e restaurando a partir da igreja. Restaurando a forma de pensar. Trazendo testemunho. É como o ovo. Se você quebrar o ovo de fora para dentro, você mata a vida que está lá dentro. Mas se você esperar o processo certo, o amadurecimento desse ovo, ele ser chocado 1 hora, você vai ver a casca trincando, e a vida começa a sair. A vida sai de dentro para fora, assim como a transformação começa dentro de você. Deus está removendo as cascas. Você crê nisso? Deus está fazendo com que você entenda a realidade do céu e cresça segundo a fase do Senhor. Não permita com que a sua casca seja quebrada de fora para dentro. O que é isso? São as tribulações, são as lutas, são as perseguições. Se você está sob as asas do Senhor, você está sendo chocado por Ele. Coisa boa, porque tem o tempo de Deus. Ele está guardando os seus filhos, para que eles possam dar o fruto na hora certa. O Senhor está rompendo algumas cascas, porque já chegou o teu tempo de viver o sobrenatural, de viver o novo de Deus. Ei, eu posso ouvir já barulho de cascas, o bico já saindo, interagindo com o novo de Deus. Queridos, e sabe por que o evangelho nesses dias tem se tornado fraco e diluído? Porque não está mais carregado de testemunho, não tem vida naquilo que temos falado. Ou vivemos, ou só são palavras jogadas ao vento. Perceba que nós temos letra e temos conhecimento. Nunca houve uma geração que teve tanta disponibilidade e acesso à informação. Teologia, exegese, homilética, oratória, tudo que você imaginar sobre conhecimento, sobre as coisas espirituais, tem disponível. Mas é uma geração de cabeça inchada, tem muito conhecimento, mas perdeu a representação e a experiência. E o que é isso? O Senhor te chamou para ser embaixador. Diga comigo, eu fui chamado para ser um embaixador. Sabe o que é isso? O embaixador ele não está na sua nação, mas o lugar onde ele está se torna a sua nação. E ele pode desatar uma guerra se alguém tentar invadir aquele espaço. Deus te chamou para onde a planta dos seus pés tocar, aquele lugar ser teu por direito, por herança. Sabe o que é? O teu trabalho, se você não tomou posse ainda, aquele lugar Deus preparou para você manifestar, ser um testemunho da glória de Deus. Irmãos, a semana passada aconteceu algo tremendo comigo. Eu estava orando durante muito tempo sobre a libertação de um rapaz. Você sabe que eu trabalho ali na Randon, na Master. E esse rapaz, ele estava aprisionado por um demônio, um espírito de morte. E ele tinha feito todo tipo de exame, repetido várias vezes. E ele sempre achava que estava morrendo. O coração dele tu conseguia ver batendo, a camisa chegava a balançar. Ele estava atormentado, todos os dias ele ia na enfermaria. E agora na semana passada, ele estava voltando da enfermaria e parou na minha frente e disse: Alicélio,
eu não aguento mais. Eu não aguento mais, a minha mente está perturbada. Eu preciso ser liberto. Ele abaixou a sua fronte, naquele barulho, com empilhadeiras, com várias pessoas transitando. Ele abaixou a sua cabeça e a lágrima rolou. Naquele momento eu toquei o seu peito. Quando eu toquei o seu peito e disse, seja liberto agora, ele caiu endemoniado. Lá na empresa. E as pessoas que não são espirituais não conseguem discernir aquilo que é espiritual. E vocês imaginam mais ou menos como as pessoas ficaram. E eu logo fui, como ele bateu a cabeça, levantei a cabeça dele e declarei, espírito de morte, eu te ordeno, saia em nome de Jesus. E ele voltou e começou a levantar aos poucos. Aqueles brigadistas que tem os brigadistas internos que cuidam da segurança, queriam levar ele, queriam chamar SAMU e levar ele. E ele disse, espera só um pouquinho, eu preciso só me sentar. E ele começou a respirar, e o modo de como ele respirava era diferente. E ele se sentou. E ele me viu e correu até mim e me abraçou. A gente não estava preocupado com Covid, com nada. Ele só me abraçou, a gente ficou 2 minutos ali chorando. E ninguém entendia nada. Queriam levar ele para o hospital, ele disse, eu não preciso de hospital. Aquilo que prendia a minha vida, hoje, eu posso respirar uma atmosfera nova, eu fui liberto. Ah, irmãos, testemunho, nós não somos crente agente secreto. E o pior, que eu fui muito criticado. E o pior, pelos aqueles que são crentes. Chegou um rapaz para mim e disse, isso não é lugar para esse tipo de coisa. Você não tem sabedoria. Você está envergonhando o evangelho. Eu falei, é Satanás, eu estou envergonhando o evangelho. Eu não sou crente agente secreto, eu não estou escondido, eu sou um testemunho vivo. Eu manifesto a glória de Deus. Não existe um lugar para libertação, todos os lugares é para cura, para libertar, para pregar o evangelho. Nós não precisamos de um lugar específico. Onde tiver necessidade do toque de Deus, é você que será usado. Você recebe isso em nome de Jesus? Estamos criando departamentos, limitando o poder de Deus. Eu não estou preocupado com a gerência, se vai gostar ou não. Era uma alma que precisava de libertação, que estava oprimida, e o Senhor assim quis me usar para ser instrumento para a libertação daquele homem. Atos, o capítulo 1 e 8 diz, sede minhas testemunhas, ou seja, transmitam o que você ouviu, viu e recebeu. Isso é testemunho. Então, se você não é testemunha de Cristo, não pregue a Cristo, porque você só pode pregar onde você foi pregado. Testemunha é isso. Eu transmito o que eu vi, o que eu ouvi e o que eu recebi de Deus. E diz, sede minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Ele está dizendo, ser primeiro testemunha dentro da sua casa. Jerusalém é sua casa. E depois evolua esse testemunho para todos os ambientes, até os confins da terra. Pregue a tempo e fora de tempo. Todo momento é momento de pregar. É momento de anunciar as boas novas. 1 Coríntios, o capítulo 11, 23 diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Você só pode entregar aquilo que você recebeu. Deixa o Senhor te encher. Ele está liberando. Ei, se libere. Se libere. Ele está te enchendo agora. Sabe para quê? Para que você possa transmitir. Você só pode transmitir aquilo que você recebe. Mas se o poço estiver fechado, não tem como Deus investir na sua vida. Amado, Paulo não estava na Santa Ceia junto com os discípulos, mas ele recebeu de Cristo. Ele disse, eu estou entregando aquilo que eu recebi do Senhor. Sabe, eu não fiz cursos, mestrados,
doutorados, não sou um teólogo. Eu só sou um apaixonado. E quando eu paro para ler as Escrituras, uma fonte desce na minha mente. E o Senhor começa a me revelar os segredos ocultos do seu coração. E por isso eu procuro sempre estar aprendendo, mas você não pode permitir com que o aprendizado, os conhecimentos sejam maior do que as experiências. O Senhor não está buscando um diploma, Ele está buscando cicatrizes. Cicatrizes é você mostrar, olha só, ó por onde eu passei, onde o Senhor me libertou, onde eu fui curado. É isso que traz vida. É muito bom nós falarmos daquilo que nós éramos, claro que é bom. Fortalece a fé dos irmãos, mas isso não muda a vida. O que muda é o testemunho de Cristo, é o que Ele fez na cruz. É o que Ele fez, é quem Ele é. Quem testemunha mantém a mensagem, o legado vivo. Isaías, o capítulo 61, esse profeta messiânico, ele estava já anunciando o que Cristo iria fazer lá em Lucas, depois que Jesus, ele vem do deserto, depois de ser tentado por Satanás, ele entra na sinagoga, e ele abre o livro de Isaías, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, curar os enfermos, libertar os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que é isso? Esse é o legado de Jesus para nós. Ele deixou a sua unção, tudo aquilo que Ele fazia, Ele liberou sobre a igreja. Então você tem total liberdade para declarar o ano aceitável do Senhor, tempo de salvação, curar os enfermos, libertar os cativos, dar vista aos cegos. Essa é a unção do Cristo vivo. Mas por que nós não fluímos nela? Essa é a unção da igreja, a unção do testemunho de Cristo. Mas tem gente que recebe a palavra do testemunho, mas não testemunha. Oram por dores de cabeça e dores de barriga, mas se entra um paralítico numa cadeira de roda, parece que a fé some. Não tem fé para orar e dizer: levanta e anda em nome de Jesus, porque desconhece a unção do Cristo vivo. E o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas, impor as mãos sobre os doentes, curá-los em nome do Senhor. Flua nessa unção. Todo o ambiente que você está é propício para a libertação e para a cura. Você já viu alguém num velório chegar, olhar para o morto, chegar do lado do caixão e dizer: ressuscita? Será que Deus não pode fazer isso? A nossa fé nos limita, porque é fácil orar por dor de cabeça, dor de barriga, mas na hora que precisamos fazer o exercício constante da fé, nós nos atemos, porque nós colocamos o poder de Deus em xeque. Ah, pastor, mas se não acontecer, eu te faço outra pergunta: e se acontecer? Tudo vai mudar, as pessoas serão alcançadas por esse testemunho, dizendo: aquele rapaz orou e o morto ressuscitou. Eu quero o Cristo daquele cara, eu quero servir ao Senhor. Não limite o poder de Deus, seja um testemunho. Jesus ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias, e o testemunho da ressurreição de Lázaro tocou toda uma cidade, e a fama ultrapassou o ambiente em qual eles viviam. As pessoas vinham até Lázaro para tocar nele, para ver se realmente era ele, aquele mesmo Lázaro, antes de ser ressuscitado. Testemunho. Flua no testemunho. Ouvem a palavra que salva, que liberta, mas a mesma palavra não tem poder para mudar as suas realidades. Adianta do que, queridos? Vamos falar sério.
Você ouve a palavra que liberta, mas continua preso. Você ouve a palavra que cura, mas continua enfermo. Que testemunho é esse? Como você vai poder anunciar o ano aceitável do Senhor? Como você vai conseguir pregar as boas novas se você ainda está preso a tantas coisas? Se o teu coração ainda está atado com as coisas do mundo? Se essa palavra não transforma a minha vida, como irá transformar a vida dos outros? Nós precisamos gerar nas pessoas o desejo de provar Jesus. O desejo de provar Jesus. Sabe o que é? Anunciar as suas grandezas. Fazer com que as pessoas tenham água na boca e dizer: eu quero também o que você tem. Eu quero Jesus. Você levantar a bandeira do reino de Deus dizendo: o meu Cristo, Ele está aqui, e Ele é amor, Ele é justiça, Ele é poder, Ele é graça. Comece a levantar os atributos de Deus, se mova nisso, faça com que o mundo queira o que você tem, porque se você estiver com seus lábios fechados, o mundo não irá conhecer Jesus através da sua vida. Se você não clamar, as pedras irão clamar. Não permita isso, querido. Se coloque na brecha, o Senhor só quer alguém que esteja na brecha. Temos muitos testemunhos humanos, mas temos pouca palavra sobre quem Jesus é e o que Ele faz. E eu vejo algo novo acontecendo no meio da igreja. Eu vejo a maturidade de muitos. Eu vejo as pessoas crescendo. Quando nós geramos, é com dor. Jesus, Ele é formado com dor, porque a natureza de Cristo, ela muda a nossa forma de pensar. A natureza de Cristo muda o nosso caráter, as nossas ações. Então é como dores de parto que Jesus vai sendo formado em nós. A cada vez que você interage com o seu poder, com a sua presença, Cristo vai sendo formado dentro de vocês. Esse é o processo de transformação. Quando alguém quebra o braço, antes de engessar, o que precisa fazer? Colocar no lugar. E para colocar no lugar dói. Sabe? Não queime etapas. O Senhor está colocando no lugar aquilo que está fora do prumo. E quando coloca no lugar dói. Mas é para o teu bem. É para que depois você tenha uma vida plena. Porque se você ficar quebrado a vida inteira, a sua vida será comprometida. Então glorifica o Senhor nesse tempo da dor. É porque Ele está ajustando, Ele está colocando os ossos no lugar. Aleluia. Você recebe isso? Então glorifica o Senhor, amado. Glorifica o Senhor. Interaja com esse momento de ajuste, de organização de Deus. Sim, vai haver choro, vai haver abandono, dor, perseguição, mas glória a Deus. As leves e momentâneas tribulações estão produzindo em nós um peso de glória. Ah, amados, é Deus colocando a coluna no lugar, ajustando todas as coisas. Cristo precisa ser formado em nós, mas temos muito da cultura desse mundo, temos muito desses costumes, e o Senhor quer transferir sobre nós a sua mente, a mente de Cristo. Uma mente santificada, para quê? Para que você possa abandonar os costumes e os ritos desse mundo. É dessa forma, é tendo a mente de Cristo, que Ele é formado em nós, e atingimos a maturidade. A maturidade vem por conhecer a Jesus. Jesus crescendo dentro de nós, vai tomando o coração, vai tomando o nosso corpo, de tal forma que você não consegue mais separar quem é você e quem é Jesus. Olha para você, mas enxerga Cristo. Esse é o nível, amados.
onde você está tão misturado com Jesus que não dá mais para separar. Flua nisso, flua nisso. Essa mistura que não dá mais para olhar para trás. Você não consegue mais ver quem era, porque agora você só contempla quem Jesus é. Eu quero que você se coloque de pé.